Alckmin, vice de Lula, na convenção do PSB. E aí eu tenho... A primeira coisa que eu gostaria de entender, Piperno, ele brinca ali, quando ele fala do Chuchu, ele está falando dele, e quando ele fala companheiros e companheiras começa ali, ele está fazendo uma referência ao Lula, não é isso? Agora, a pergunta atrás está escrito, socialismo e liberdade. Eu pergunto a você, essas duas palavras, elas cabem na mesma frase? Mas é claro, é óbvio, e desde sempre, né? Você tem, por exemplo... William, eu pergunto para você o seguinte, qual o país da Europa, da civilizada Europa, que não teve um partido de esquerda, um partido socialista no governo até hoje? Aliás, o da França acabou de governar há pouco tempo atrás. O problema todo é que a esquerda chula, tacanha, medíocre, predatória e muitas vezes, coisa pior ainda, principalmente aqui do Brasil, e que vai paulatinamente se tornando cada vez uma peça fora do jogo, é óbvio que ela vai debochar em relação a isso. Agora, é óbvio que, inclusive... Não, de jeito nenhum. E, de novo, não coloque palavras na minha boca. Você acabou de falar esquerda. De novo. Agora, o fato é o seguinte, então, eu falei da direita predatória aqui no Brasil. A direita predatória, a chula, que já fez coisas muito piores. Então, o que eu pergunto é o seguinte, meu caro William Travasso, e para a nossa audiência. Me responda você, que está nos assistindo, qual o país da democrática e civilizada Europa não teve até hoje um governo de esquerda, um governo socialista? Por exemplo, hoje Portugal, inclusive, é governado pelo Partido Socialista, a Alemanha tem o Partido Social Democrata, a Espanha, os países escandinavos já tiveram, e na maior parte do tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, a Itália em alguns momentos. Qual foi o país desse grupo que teve, em algum momento, algum déficit de liberdade por conta do seu regime político? Então, é óbvio que as críticas, elas são do jogo. Agora, cabe a você peneirar bem o tipo de crítica que você recebe. Então, não tem nada demais esses dizeres que apareceram aí, Marco, ao lado do ex-governador. Qual o contexto da frase com essas duas palavras, socialismo e liberdade? De novo, William, aqui vale fazer uma leitura adequada da história, do que vivemos, do autoritarismo que é pregado no discurso da esquerda. O discurso socialista tem um viés autoritário, coletivista, de impor de cima para baixo, de um governo central para o cidadão, comandos. Seja por meio de lei, seja por meio da autoridade do poder executivo, são comandos que vêm para fulminar a sua liberdade. Só que, óbvio, né, o Piperno ele se utiliza de uma falácia aqui. Não existe socialismo junto com liberdade. Eles relativizam tudo. É praxe da esquerda relativizar a liberdade. E tem vários exemplos disso. Liberdade de expressão tem limite. Aí vem com discurso de ódio. Aí só que tudo para eles é discurso de ódio. Então, tudo é sexista, gordofóbico, machista, homofóbico, transfóbico, racista, fascista. Então, eles criam um ambiente de intimidação constante para calar a sua boca de você que está nos ouvindo. Tem mais. Propriedade, desde que atenda sua função social. Relativizam de novo. Para o quê? Para invadir a sua propriedade. Seja ela uma fazenda, seja ela um apartamento no centro. Então, a esquerda gosta de brincar, de relativizar tudo. Então, eles usam a palavra liberdade para pegar trouxa. Porque socialismo nada mais é do que um regime de viés completamente autoritário. E tá aí a história para nos ensinar isso. Só que esses eufemistas que trafegam pelo mundo hoje, eles gostam de brincar com essa relativização. Então, ele nunca vai defender a liberdade. Uma liberdade saudável, uma liberdade boa, que gera mais prosperidade e desenvolvimento para uma nação. Esse pessoal é atraso de vida. Esse pessoal atrasa o desenvolvimento dos países. É por isso que você vê a Europa mal das pernas no que se refere ao plano econômico. Porque essa mentalidade segura o desenvolvimento de uma nação. Então não importa se existem os partidos socialistas por aí. O que importa é constatar como eles atrasam a nossa vida. A Revolução Industrial, ela surge com o socialismo, Piperno? Não, a Revolução Industrial não, lá na Grã-Bretanha. Agora, eu só queria exatamente fazer aqui uma consulta à história. Então vamos lá. Aqui no Brasil, o governo mais à esquerda provavelmente foi do governo do PT a partir do início de 2003. Os governos mais à direita do Brasil, digamos, republicano,
Muito possivelmente os governos da ditadura militar. E aí eu pergunto para você, em que período você teve mais liberdade? Na ditadura militar ou nos governos do PT? Aí eu vou perguntar para você o seguinte, na Europa, vamos desembarcar agora no nosso país irmão Portugal. Portugal hoje, como eu disse há pouco, governado por um partido de esquerda. Você tem mais liberdade em Portugal hoje, que vive sob, então, governo de esquerda, ou, por exemplo, na ditadura Salazar. A França, por exemplo, que teve Mitterrand e Hollande, governantes do Partido Socialista. Você teve mais liberdade com eles, ou, por exemplo, na França de Vichy, lá atrás, né? Então, veja, esse discurso aí, né, muito falacioso, facilmente, a gente derruba com muita facilidade. A verdade é que a gente tem, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai, por exemplo, você teve mais liberdade com Pepe Mujica ou com o governo militar do início dos anos 70. Então isso é muito fácil. A verdade é que a gente tem, sim, ditaduras dos dois lados, tivemos muitas, infelizmente, tá errado. E a gente tem, porque é o seguinte, eles usam a falácia de jogar tudo quanto é tranqueira, até Pinochet virou de esquerda. Agora, só se você for um demente, muito idiota, para acreditar que o Pinochet é de esquerda. Porque é o seguinte, se você, e repito, se você acreditar que o Pinochet, o Gubanzer, Stroessner, ditadura militar brasileira, Argentina, né, essa turma toda, se esses caras foram de esquerda, meu amigo, vou dizer um negócio pra você, mas como tu é burro, hein? Deixa eu falar. Peraí. Qual é o modelo de governo que nós temos hoje e qual seria o modelo ideal de governo para você aqui no Brasil? Democracia pluralista, William, é isso. Entendi. Marco Antônio. Bem, então a gente teve um exemplo aqui de quem falou e não falou absolutamente nada para poder ensinar alguma coisa sobre história. Quando você vê, por exemplo, movimentos ditatoriais, é óbvio que qualquer tipo de ditadura, qualquer tipo de pessoa que se coloca num governo e quer dominar a vida dos outros é uma pessoa que tem um viés esquerdista. Pinochet de esquerda, é isso? Isso daí é o viés Pinochet de esquerda? Sim, deixa eu ensinar uma coisa pro Pinochet de esquerda? Aqui é aula básica. Pinochet aula de esquerda? básica, Piperno. Pinochet de esquerda? Eu vou tentar simplificar o máximo. Olha o nível de mentira, minha gente. Aqui não dá. Olha o nível de mentira. Você tá muito nervoso hoje. Eu tô Você toma maracujina? Marco, você... Toma maracujina. Fica tranquilo. Como você mente, Marco. Calma, respira, deixa eu terminar. Deus do céu. Deixa eu terminar. Mas tá muito nervoso. Tá bom, minta à vontade. A mentira é sua. Vamos lá, minta. Pinochet de esquerda. Respira a mentira fundo, é sua. Respira Para, fundo. Stroessner de esquerda, a mentira é sua. A direita tem um viés, na sua extremidade, libertário, que não tem a ver com Estado nem imposição de ditadura sobre as outras pessoas para falar como elas têm que viver, agir, fazer os negócios delas serem desenvolvidos. Absolutamente nada. Você está com uma impressão errada, vetusta, antiquada. Pinochet de esquerda. Deixa eu falar uma coisa. A gente, pelo amor de Deus, responde ele. É de esquerda ou não é? Oi, todo ditador é de esquerda. Essa é a redução que tem que ser feita. E eu vou falar uma coisa séria pro Piperno. Isso daí é uma falácia muito exitosa que a esquerda conseguiu enfiar a goela abaixo das pessoas. Para quem está ouvindo a gente, de uma vez por todas, fascismo e nazismo são regimes autoritários de extrema esquerda. Isso daí tem que ficar muito claro. Só que, como que eles conseguem brincar com a janela dos discursos aceitáveis? Eles conseguiram jogar historicamente essas duas categorias de pensamento e de governo para a direita. E daí eles demonizam a extrema-direita, que não tem nada a ver com fascismo ou nazismo. Posso fazer uma última pergunta? É anarcocapitalismo. Posso fazer uma última pergunta? Pode perguntar, Piperno. Considerando, então, que, na sua avaliação, Pinochet fez um governo de esquerda, quer dizer que, então, o presidente Bolsonaro ele já apoiou o governo de esquerda na vida? Não entendi sua pergunta, Piperno. Então, eu vou repetir. Como você disse que o ditador Pinochet foi um esquerdista, fez um governo de esquerda, então eu estou deduzindo que, pelo menos em algum momento da vida, o presidente Bolsonaro apoiou um governo de esquerda. Acho que, se você lembrar, tem até elogio do Hugo Chávez que o Bolsonaro fez. Você lembra disso ou não? Eu trouxe aqui, inclusive. E aí? Ai, gente, vocês estão me deixando confuso. Eu quero saber o seguinte. O que tem a ver? Você está me dizendo, então, que o Bolsonaro é de esquerda, Piperno? Piperno. Então, se ele é de esquerda, você vai votar nele agora? Eu quero dizer... Estou entendendo. Então, assim que se pega um mentiroso. Porque se o Bolsonaro é a encarnação da direita brasileira e o Bolsonaro
sempre fez loas aí, exaltando a ditadura chilena. Então, eu só posso imaginar que ele é um direitista fake, porque ele devia ser um esquerdista. Primeiro que você, assim, o Piperno ele fica falando que eu minto, só que ele tem, aqui é uma questão de limitação, talvez, do ponto de vista de um pouco cognitivo com relação ao que o Bolsonaro falou. Existe um recorte. Calma lá, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. É uma coisa que está comprometendo, inclusive, quando você recorta, por exemplo, o Bolsonaro elogiou, o Bolsonaro falou, tira as coisas de contexto para tentar fazer uma lacraçãozinha aqui no nosso debate, você desvirtua exatamente a essência do debate e a pureza dele. Você não consegue responder que fascismo e nazismo são de esquerda. Marco, eu não vou você não consegue responder isso. Você é tão mentiroso. Você é tão medíocremente mentiroso. Aí quando você joga o Bolsonaro no meio, você está querendo só fazer dar uma embrulhada, dar uma bagunçada no tabuleiro para falar, escuta, então o Bolsonaro é... E você nem conseguiu falar o que o Bolsonaro é. Por quê? Porque hoje o Bolsonaro defende de maneira muito clara e objetiva princípios liberais. E o governo dele é a prova disso. A pandemia foi a prova disso. Toda a gestão do Ministério da Economia foi a prova disso. Então, infelizmente, você não consegue enxergar realmente o que é um governo liberal de um governo autoritário, socialismo de esquerda. Como você já disse, que inclusive o Pinochet de esquerda, e olha, nossa audiência, ele disse que o Pinochet de esquerda, não tem nada a ver com isso. Todo mundo ouviu. Todo ditador. Aí eu quero perguntar uma coisa para você. Paulo Guedes, que trabalhou no Chile do Pinochet e tal, então ele era alguém de esquerda? Não, tá vendo? Você está misturando as coisas. Isso é típico de quem não entende. O que gente, vamos lá então. Vocês vão ficar na direita e na esquerda e a gente não vai andar. Então mas só para concluir, porque o Piperno, acho que ele não entende. Piperno, você é um cara de esquerda, certo? Você é um cara de esquerda. O fato de eu estar aqui com você e relar em você, e encostar em você, não me transforma numa pessoa de esquerda. Longe disso, pelo amor de Deus. Transforma você no centro. Mas ele fez essa... Transforma você no centrão. Ele criou esse parâmetro, entendeu? Não. Ele criou esse parâmetro. Porque ele foi contratado por um governo que sim tem um viés, às vezes, autoritário, etc. Não. Porque ele foi contratado, então claramente ele é de esquerda. É uma redução muito ruim de categoria de pensamento. O Piperno mostra uma insuficiência do ponto de vista... O Marco tem uma insuficiência mental, mas em compensação, quando uma ele fala autossuficiência de mentiras. Porque você que está em casa, você acaba de ouvir que o Pinochet é de esquerda. Sim, eu não vou mais além disso. Pinochet de esquerda, minha gente, segundo o nosso amigo aqui. Você acha que o regime militar era de direita? Você está errado nisso também. Era desenvolvimentista, completamente. E por ser um regime que se impõe, não é de direita. Eu só quero, para encerrar esse tema de minha parte, olha, eu só lamento pelas dezenas de milhares de pessoas de esquerda que foram barbaramente assassinadas aqui na América do Sul pelos regimes militares do Chile, da Argentina, do Brasil, da Bolívia. Pois é. Eu quero dizer, então eu lamento muito pelo sangue que jorrou de gente da esquerda assassinado por essa turma da extrema-direita, porque, olha, eles devem estar se remoendo na tumba. Quem mais matou gente no mundo inteiro é essa galera que fala em socialismo e liberdade. É o pensamento coletivista. Porque o coletivismo só consegue... Piperno, presta atenção, isso é importante. Talvez você aprenda. Eu não vou prestar atenção em Talvez você aprenda. Porque eu vou falar uma coisa. Eu prefiro ouvir o Tiririca cantar do que ouvir isso que você vai falar. Você tá entendendo? Eu até prefiro o Tiririca... Começar Florentina. É melhor do que ouvir isso. O pensamento coletivista... Porque ouvir isso é uma agressão ao cérebro. Calma. O pensamento coletivista só consegue ser colocado à força. Você, como um coletivista de esquerda que você é, você só consegue impor as condições que você quer. Para o quê? Para colocar na sociedade aquela visão que você tem de mundo. O seu fim você acha tão nobre que ele tem que ser imposto na sociedade. O Coronel Ustra, o torturador, ele era de direita ou de esquerda? Isso é socialismo. O Ustra era de direita ou de esquerda? Eu não vou fazer revisionismo histórico aqui, Piperno, para você. Porque ele é o ídolo do Bolsonaro. Mas é importante. Até para me contextualizar aqui, é importante. Não, mas é importante esse debate porque o grande mérito da esquerda, da esquerda foi esconder o fascismo e o nazismo debaixo da ala da direita. Eu vou te falar uma coisa, William. Muita gente dessa idade do Piperno, alguns anos para frente, alguns para trás, eles têm certeza absoluta disso que eu acabei de falar. Eles acham que fascismo e nazismo são de direita. Inclusive, estão redondamente enganados. Meus amigos, fascismo e nazismo são de direita, então, e qualquer coisa em contrário é demência
ou fraude numa tentativa de manipulação. Eu fico imaginando a pessoa assistindo vocês, porque a pessoa está assim, não, tudo bem, gente, quando é que nós vamos pular essa parte e vamos para o progresso do Brasil? Mas aí que tá. Quando o Brasil vai... Eu brinquei com vocês aqui sobre Revolução Industrial. Quando é que a gente vai ter uma virada de jogo e a segurança vai ser melhor no país, a saúde vai ser melhor no país? Eu vi, por exemplo, Lula na última semana, quando o Lula falou o seguinte, ele justificou essa união com o Alckmin usando uma citação do Paulo Freire. É preciso juntar os divergentes para derrotar os antagônicos. Aí eu falei, bom, me explica, Marco. Eu explico. Eu lembrei até do filme Divergentes lá e fiquei tentando entender. Vamos lá, me ajuda. Eu explico com toda tranquilidade para você. Por favor. Adversário não é necessariamente inimigo. É assim que você trata o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele é um inimigo das forças democráticas. Agora, por exemplo, é PSDB é adversário do PT, que é adversário do União Brasil, que é adversário do... Toda a esquerda é adversária, a direita é inimiga. União Brasil. É assim que ele trata a direita. Obviamente que a União Brasil não é um partido de esquerda. Não vamos cair de novo nessa tentativa de manipulação torpe e desonesta. União Brasil é um partido de centro-direita. Um partido de centro-direita, ele pode conversar e, eventualmente, se unir a forças de outro campo. Marco, traduz essa frase para mim. É preciso juntar os divergentes para derrotar os antagônicos. Isso daí, de novo, é aquela sensação do centrão democrático, né? Vamos jogar a bola para o centrão democrático, que de democrático não tem nada, é fisiológico. O que existe aqui é uma polarização saudável, as pessoas estão abrindo os olhos para o que é de fato a direita. A polarização é saudável? Sim, muito saudável. Extremamente saudável. As pessoas estão brigando aí, Marco. Eu e o Piperno, a gente debate. Sim. Ele pode não gostar tanto de mim, mas eu adoro ele. Com todas as minhas forças, eu adoro o Piperno. Obrigado, e a gente vai tomar uma cerveja um dia desses. Você gosta do Marco, Piperno? Eu já tomei cerveja com o Marco. Ué, já. Agora, a gente discorda, a gente se pega aqui às vezes, na porrada, obviamente. E aqui tudo isso para falar o quê? Que o debate é legal. Por exemplo, ele falou que é questão de demência falar que nazismo e fascismo são de esquerda. A Simone Tebet não falou isso hoje, que ela acredita que o ambiente de ódio no Brasil afasta os jovens da política. Inclusive a direção foi dado... Você estava no pânico quando ela falou isso hoje, senhor. Não foi? Sim. Ela não falou sobre esse tema? Afasta ou não afasta? Eu entendo que não. Eu acho que a política, ela tá mainstream. A política, ela virou... Afasta ou não afasta, Piperno? A polarização ela já existia em todos os países do mundo. Eu acho que chegou até um pouco atrasado aqui. Você viu? Vocês falam muito, não dá nem para avançar. Olha, a opinião vai ficando por aqui. Vem Marco Antônio Costa, Fábio Piperno, William Travassos.